Pois bem, amigos, sejam todos bem-vindos ao seu canal Geomilitar Mundo, um canal dedicado à política, geopolítica, mas principalmente a temas militares variados. Nesse vídeo falaremos sobre a Guerra Árabe-Israelense. Foi a primeira agressão sofrida pelo Estado de Israel, que ocorreu imediatamente após a declaração de independência, após a sua declaração de independência. Invasão que ocorreu alguns anos após o final da Segunda Guerra Mundial. Período em que as grandes nações no mundo estavam desgastadas e muito cansadas por anos de destruição. E especialmente o povo judeu de Israel, que foi quase dizimado pelo maior genocídio do século XX. Esse genocídio se perpetrou até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que aconteceu, como muitos sabem, a partir de um programa sistemático de extermínio étnico, liderado pelo Hitler, por Adolf Hitler, e pelo Partido Nazista, que ocorreu em todo o Terceiro Reich, ou seja, em todo o território da Alemanha, e também em todos os territórios ocupados, onde existiam grandes presenças de povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrando, galera, as suas curtidas elas são muito importantes para o nosso canal, e é com a sua curtida e a sua inscrição que se torna possível o nosso trabalho. Não se esqueça então de deixar o seu like e de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. A gente te agradece demais. A invasão. No dia 14 de maio de 1948, o Reino Unido, após décadas de presença naquela parte do mundo, tinha o chamado Mandato Britânico para a Segurança da Palestina, chegando ao fim, e abandonou em definitivo aquela região em que estava sob a sua administração desde o desmembramento do Império Otomano, e que corresponde à Palestina e ao Estado de Israel. Então, Israel declarou nesse mesmo dia, 14 de maio, a sua independência. E também foi ao longo, no dia 15 de maio, que uma coalizão de países árabes, formada pelas forças do Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Líbano, Arábia Saudita, Iêmen, apoiados por uma força expedicionária árabe de todas as partes do mundo, invadiram o recém-criado Estado de Israel com mais de 60 mil soldados por todas as suas fronteiras. Abdul Rahman Hassan Azam, ou somente Azam Pasha, que na ocasião era o secretário-geral da Liga Árabe, disse no início daquela guerra: "Nós vamos empurrar e afundar os judeus no mar. Faremos um massacre que será lembrado por toda a história." No entanto, contra todas as expectativas, Israel venceu aquela guerra. A partição da Palestina foi sugerida em 1947, um ano em que já se arrastava uma série de agressões entre grupos paramilitares apoiados por governos e também por grupos de judeus e árabes. Essas agressões decorriam nas cidades da região. Na ocasião, os judeus aceitaram a proposta de partição, mas os árabes recusaram, alegando o direito total e pleno sobre a Palestina, com os governos dos países árabes recém-formados dizendo que jamais aceitariam a criação de um Estado judeu naquela área. E, em 1947 e 1948, a relação entre judeus e árabes na Palestina estava em estado de autêntica guerra civil, trazendo uma luta feroz entre elas. É importante ressaltar que no momento da declaração de independência pelo Estado de Israel, Israel aceitava reconhecer um Estado palestino, desde que as agressões e a carnificina que estava acontecendo na região parasse, e que as nações árabes vizinhas reconhecessem o Estado de Israel, o que não foi recebido com agrado pelas nações vizinhas, que além de não reconhecer o Estado de Israel, prosseguiram com a invasão de Israel por todas as suas fronteiras. Invasão terrestre em múltiplas frentes. E foi de repente que o Estado de Israel, que já estava deteriorado devido à guerra civil que vinha acontecendo
no ano anterior, foi invadido. E segundo a Liga Árabe, nas palavras de seu secretário Azam Pasha, o objetivo dessa invasão era claro: expulsar definitivamente o Estado judeu dessa região e impedir definitivamente sua criação. Depois de tais declarações, os israelenses se entrincheiraram e aguardaram o pior. Nessa época, o Estado de Israel não tinha nem pelo menos um exército profissional, com as chamadas IDF, Forças de Defesa de Israel, tendo sido criadas às pressas, depois da declaração de guerra árabe. Em termos, falando de forças militares, Israel contava com um equipamento e a experiência de um grupo paramilitar, Haganah, que contava com 4.000 combatentes e outros 10.000 que tinham recebido algum ou muito pouco treinamento militar. Treinamento esse que ocorreu durante a Guerra Civil na Palestina. Após algumas semanas da declaração de guerra, o Haganah conseguiu formar uma força composta de aproximadamente 20.000 homens e mulheres com algum treinamento militar. Já do lado dos árabes, a força começou com 30.000 militares, chegando a quase 70.000 militares durante a guerra. As forças atacantes, em termos numéricos, vinham principalmente do rei jordaniano, seguida do Egito e Síria, com o restante dos países contribuindo com o resto dos soldados. A guerra teve sua primeira fase entre o dia 15 de maio e se estendeu até o dia 11 de junho. Foi quando os países árabes invadiram Israel por todas as suas frentes, obrigando os poucos militares israelenses a se desdobrarem e se dividirem em múltiplas frentes. O exército mais incisivo foi o egípcio, atacando Israel pelo sul, com barragens de artilharia e veículos blindados, equipamentos que Israel ainda não possuía naquele momento. Os egípcios atacaram em duas camadas, uma através da faixa de Gaza e outra mais ao centro. Nessa primeira fase da guerra, os israelenses sabiam que precisavam defender suas posições a qualquer custo, já que a opção a isso seria a completa destruição de seu povo, e por isso as defesas foram desesperadas. Após a primeira fase da guerra, os israelenses haviam sofrido 600 baixas, contra mais de 2.500 baixas dos árabes. Após a primeira fase, houve a chamada primeira trégua, tendo início no dia 11 de junho. Lembrando, galera, que, como sempre, em todas as guerras, normalmente o exército que ataca, que toma a iniciativa, ele sofre baixas muito maiores. A primeira trégua tendo início no dia 11 de junho e se estendendo até o dia 8 de julho de 1948. Tempo em que as duas forças aproveitaram para se organizar e reavaliarem suas táticas. E foi nesse tempo que os israelenses conseguiram comprar algumas armas da Tchecoslováquia e receberam também alguns blindados e aviões do Reino Unido. Israel também conseguiu treinar mais alguns combatentes, aumentando seu exército para cerca de 35.000 combatentes. Mesmo com os esforços das Nações Unidas para tentar, de todas as formas, mediar uma paz nesse período, os combates retornaram com força total em 8 de julho e se estenderam por cerca de 10 dias. Uma fase marcada por ataques aéreos egípcios contra Tel Aviv e por ofensivas terrestres contra posições árabes, com destaque para a frente sul. Nesse confronto, que durou aproximadamente 3 dias, o exército egípcio lançou um forte ataque contra a cidade de Negueb, com os egípcios sofrendo pesadas baixas. E após esse período, com os israelenses mais bem armados, com as armas compradas da Tchecoslováquia e com os blindados britânicos, eles assumiram de forma definitiva uma posição de ataque, mudando seu posicionamento, que até então era totalmente defensivo. Nos 10 dias que passaram, os árabes acumularam cerca de 1.700 baixas, entre mortos e feridos, contra somente 150 baixas de Israel. Foi quando um novo cessar-fogo teve início. Cessar-fogo esse compreendido entre os dias 18 de julho e 15 de outubro de 1948.
Nesse período mais extenso, todas as tentativas de paz falharam, e ambas as partes aproveitaram esse tempo para se armar, e logo no dia 15 de outubro começou a terceira fase da guerra, quando Israel lançou a ofensiva ao norte e ao sul simultaneamente, com o intuito de estabilizar as fronteiras e expulsar os árabes que estavam entrincheirados na região. Essa operação ocasionou a morte de 400 árabes e a captura de 650, com os israelenses sofrendo apenas 20 baixas, entre mortos e feridos. Nessa terceira fase da guerra, um grande esforço dos israelenses foi feito no deserto de Negev, com o objetivo de cercar as forças egípcias que lá combatiam. Nessa operação, os israelenses usaram alguns blindados Sherman montados às pressas. E no final de 1948, Israel lançou a Operação Horev. Essa operação foi uma ofensiva em larga escala contra o exército egípcio no Negev Ocidental. Seu objetivo era prender o exército egípcio na faixa de Gaza. E, em paralelo, Israel também fazia ofensivas ao norte, expulsando os libaneses e os sírios da região, estabilizando de forma definitiva aquele setor da frente. Ou seja, Israel, além da sua ofensiva massiva no sul, abriu uma segunda frente de ataque ao norte. E após a expulsão dos libaneses e dos sírios ao norte, a região norte foi estabilizada de forma definitiva naquele setor da frente. Entre janeiro e fevereiro de 1949, Israel fez um trabalho de inteligência audacioso buscando informações do posicionamento dos exércitos egípcios ao sul, dando início à Operação Uvda, no dia 5 de março. Essa operação foi a última campanha empreendida pelas IDFs, ou Forças de Defesa de Israel, durante a guerra, e seu objetivo era capturar o sul do deserto de Negev. E no final de dias, o exército de Israel havia expulsado tudo o que restava do exército egípcio na região. Com Israel, no dia 10 de março, às 16 horas, estendendo uma bandeira na região. Um evento que muitos consideram o fim daquela guerra. Essa guerra durou quase 10 meses e resultou em cerca de 6.000 mortos israelenses e mais de 23.000 mortos árabes, entre civis e militares, e de centenas de milhares de refugiados árabes que foram obrigados a fugir da guerra, estabelecendo-se em locais de assentamentos, que em muitos casos existem até hoje. Israel foi pega em uma guerra que muitos achavam impossível de vencer, e saiu dela com mais de 60% dos territórios que lá atrás, no dia 14 de maio de 1948, disse que poderia ser dado aos árabes, contanto que os árabes desistissem dos confrontos e das carnificinas que ali estavam acontecendo, e pudessem de forma definitiva aceitar a criação de um Estado judeu naquela região. No entanto, os árabes escolheram a guerra, e escolheriam esse caminho em duas outras ocasiões, em julho de 1967, na chamada Guerra dos 6 Dias, e também em outubro de 1973, na Guerra do Yom Kippur. E em todas elas, Israel, enfrentando forças 2 ou 3 vezes maiores, sempre saiu vencedora, assim alimentando o ódio mútuo entre os dois povos. Um ódio que promete manter as tensões elevadas naquela região durante muitos e muitos anos. Se você chegou até o final desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho importante. Obrigado e até o próximo vídeo.